irmãos, que Deus nos abençoe a todos. Louvado seja o nosso Deus pelo livramento, pelo cuidado que Ele tem tido com a sua igreja, com o seu povo, principalmente nessa situação em que nós enfrentamos ontem à noite, né? Com relação à tempestade que assolou aqui a nossa região. Mas eu, conversando com os irmãos, percebi que nenhum de nós tivemos grandes problemas com isso, não é? Louvado seja Deus por isso. Eu até mandei uma mensagem de manhã, citando Isaías 64, versículo 4, que diz assim: porque Deus, desde a antiguidade, não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então, louvado seja Deus, porque nós temos um Deus zeloso, um Deus cuidadoso, um Deus misericordioso e que tem cuidado de cada um de nós. Amém? Eu quero sempre ressaltar com essa situação nova em que o nosso governo coloca restrições, né? E eu sei que tem muitas pessoas que trabalham, necessitam do seu trabalho diário para o seu sustento, né? Eu cito o exemplo da Cris, né? E outros irmãos e irmãs que precisam desse trabalho. E eu também citei Atos 4, versículo 35, e depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez o repartiam conforme a necessidade de cada um. Versículo 34 diz que eles vendiam terras, propriedades, mas não deixavam faltar para os seus irmãos lá na igreja de Atos. A mesma coisa, dado as suas proporções, eu creio que nós temos que fazer nos dias de hoje, né? Mas Deus seja louvado por isso. Amém? Quero orar, agradecer a Deus pelo livramento e pedir a proteção dele para cada um de nós. Lembrando também do Ivan, que está prestes a fazer uma cirurgia. Estejam orando por ele. Foi adiado, eu creio até por causa dessa pandemia, mas que Deus esteja consolando, confortando, e quem sabe, talvez nem precise fazer a cirurgia, não é, Ivan? Que Deus abençoe. Vamos baixar as nossas cabeças, todos nós, e vamos orar. Pai querido e Pai santo, nós louvamos a Ti, glorificamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor ainda fará por cada um de nós. Obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pela Tua provisão, ó Deus, a cada um. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que dependemos de Ti, mas que podemos depender do Senhor. Coloco, Senhor, todas as famílias das duas igrejas, a de Curitiba e a de Balsa Nova, diante de Ti, e clamo, Pai, pelas bênçãos do Senhor, e louvamos pelo Teu cuidado com cada uma delas. Cuidado, Senhor, que o Senhor tem tido com cada um dos Seus servos, dos Seus filhos, como disse a Tua palavra, um Deus que trabalha por cada um de nós e que nunca deixou de trabalhar. Obrigado, Deus, por tudo. Nós Te agradecemos no santo e precioso nome do Seu Filho, que foi entregue na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. Pedimos agora as bênçãos do Senhor sobre a palavra que será ministrada pelo pastor Roberto. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Olá, meus queridos irmãos e amigos. Nós vamos dar continuidade, então, ao estudo da carta de 1 Pedro. Semana passada nós lemos versículos de 1 a 3 do capítulo 5, e hoje nós vamos fazer uma releitura. Vamos ler versículos de 1 a 4 e vamos então terminar esse assunto falando sobre a vida exemplar dos presbíteros. É sobre isso que Pedro está falando nos versículos de 1 até o versículo 4. A vida exemplar dos presbíteros, os pastores, bispos, né, anciãos. Então é sobre isso que ele está falando. Ele diz então no versículo 1: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força,
mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, alcançareis a incorruptível, em outra tradução, a imarcessível coroa da glória. Nós estamos então falando, ou iniciamos a falar, sobre a vida exemplar dos presbíteros. E para isso nós começamos, e falamos a semana passada, em primeiro lugar, olhando para o versículo 1, sobre a exigência para a vida dos presbíteros. Ele diz que rogo, pois, aos presbíteros. Um presbítero deve ser um homem que caminha em estreita colaboração com o Senhor Jesus. E há 3 termos que nós falamos no Novo Testamento, usados como sinônimo para se referir a esses homens: ancião, bispo e pastor. Em segundo lugar, nós falamos sobre a responsabilidade dos presbíteros. A responsabilidade é de pastorear o rebanho de Deus. Isso está no versículo 2. E ele diz como fazer isso: não por constrangimento, mas espontaneamente, não por sórdida ganância, mas de boa vontade, e não como dominadores, mas como exemplo do rebanho. Então, sobre isso nós falamos a semana passada. Hoje, no ponto 3, nós vamos falar sobre a recompensa dos presbíteros. E a palavra do Senhor, do versículo 4, fala sobre qual é essa recompensa, ou seja, a coroa de glória. Ele diz: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a incorruptível, ou em outra tradução, a imarcessível coroa de glória. As recompensas pelo trabalho somente virão quando o Supremo Pastor retornar, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. E o fato de Jesus ser o Supremo Pastor nos lembra novamente que os líderes da igreja, eles são apenas copastores. Nós temos o Supremo Pastor, o pastor principal, e nós somos copastores, responsáveis perante ele, o nosso chefe, o nosso grande líder, aquele que está acima de todos nós. A palavra manifestar, sobre o Senhor Jesus então se manifestar, significa literalmente tornar visível. É essa a ideia. Então, quando ele se tornar visível, diz o texto bíblico, nós, pastores, receberemos essa coroa de glória. Hoje os líderes, eles não podem ver o Supremo Pastor. Embora ele esteja presente nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nós não podemos vê-lo. Mas logo ele se tornará visível, quando ele então voltar em poder e grande glória para pastorear as nações com vara de ferro. A palavra de Deus em Apocalipse fala claramente a respeito disso, que de Jerusalém, sentado no trono em Jerusalém, ele há de governar o mundo inteiro com vara de ferro. É isso que nós cremos através da palavra do Senhor. Você pode ler isso tranquilamente em Apocalipse 2, 27, capítulo 12, versículo 5 e capítulo 19, versículo 15, se você quiser depois observar esses textos. Assim, então, a motivação de todos os líderes, ou de todo líder na igreja, nunca deve ser de receber o louvor dos homens, mas apenas o desejo de ouvir sobre esse grande dia em que o Senhor então voltar, onde então nós o veremos. Então nós, líderes das igrejas, ouvimos da sua boca o seguinte: muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Em seguida, compartilhamos justamente da sua glória, porque receberemos essa imarcessível coroa de glória. Seremos coroados com a presença então eterna do Senhor e estamos eternamente vivendo com Ele nos céus. Então, ao contrário das recompensas terrenas que se desvanecem, que se acabam, que se corrompem, que se destroem, a coroa que os líderes receberão vai durar para sempre. Nós vamos ter essa coroa, esse símbolo claro da vitória em Cristo Jesus para sempre. Havia vários tipos de coroas naqueles dias. E a palavra coroa, ela se refere justamente a uma guirlanda de vitória. O prêmio
que era usado nos jogos gregos, que era tecida muitas vezes de era, de salsa, de murta, azeitona, carvalho, louros. E essa coroa de louros, então, indicava justamente um grande mérito, simbolizava a glória de quem as usava. E isso, então, os imperadores, e olhando depois também justamente para esses atletas, né, nas Olimpíadas, que começaram justamente na Grécia, eles recebiam, então, essa coroa de vitória. Os generais usavam esses prêmios, ou usavam essas coroas. E assim, como dissemos também, os atletas nas Olimpíadas. Várias histórias da mitologia grega contêm esse símbolo, e esse símbolo vem a partir justamente dessa mitologia. Mas não somente os gregos e também os romanos, né, eles tinham essa coroa de louros como sendo símbolo deles também, do Império Romano. O símbolo para os romanos indicava a pessoa que detinha o controle sobre um grande exército. E os novos imperadores, então, eles eram proclamados através de uma coroa dourada no formato de ramos de louro. E essa coroa, ela era transitória, essa coroa, ela não durava para sempre, ela iria se destruir, ela iria se corromper. Porém, a coroa dos crentes, que a palavra do Senhor diz aqui, dos líderes das igrejas, ela é imarcessível, ela não pode murchar. A ideia aqui é justamente que ela não perde o seu viço, o seu frescor, ela permanece incorruptível. A coroa do pastor fiel é uma coroa de glória, uma recompensa perfeita para uma herança que nunca vai desaparecer. Teremos então essa coroa como esse símbolo de vitória por toda a eternidade. Então tem a ver não com a autoridade para governarmos, mas com a honra divina que nos foi conferida por causa do ministério que foi colocado à inteira disposição do Senhor. O significado então é que a glória que os crentes, que os líderes da igreja vão receber, essa glória não passa. Ela permanece eternamente. São como glória de flores, ou das flores que não murcham, mas que estão sempre viçosas. Nas realizações humanas, é essa justamente a simbologia que nós temos aqui no texto bíblico e que há de se concretizar no dia que o Senhor então voltar para buscar o seu povo, a sua igreja. Então nada pode tirar, amados, o esplendor da coroa, pois ela não está sujeita a qualquer força que domine esse mundo, mas o Senhor é que nos dá todo o poder, todas as condições, toda a suficiência para podermos permanecer firmes até o dia então que Ele voltar para buscar o seu povo. O escritor e pastor John Sitna, no seu livro Coração de Pastor, ele de uma forma muito acertada diz o seguinte: os presbíteros são homens de Deus que recebem dele responsabilidades pesadas e às vezes até assustadoras. Essa é a sua palavra. Deus os chama para dar uma expressão humana ao coração, aos olhos e às mãos do bom pastor Jesus, no seu cuidado diário do rebanho. Então nós estamos aqui representando o Senhor Jesus, somos os seus copastores, para poder então nessa terra andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, sendo exemplo para o rebanho, para que possam assim então, juntamente conosco, estarmos glorificando e exaltando o nome do Senhor. Em outras palavras, então, o presbítero tem a função de demonstrar com a sua vida a maneira como o Senhor Jesus cuidaria de suas ovelhas, se ele estivesse encarnado entre nós, no meio de nós. Estaríamos então fazendo exatamente aquilo que ele faria e fez. Apacentar o rebanho então é uma tarefa muito séria. Tiago, ele estava plenamente consciente dessa responsabilidade quando ele escreveu a seguinte advertência lá no livro de Tiago, capítulo 3. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ou seja, há uma grande responsabilidade que está sobre os ombros dos líderes da igreja, os presbíteros, bispos, pastores, anciãos. Tiago ele não estava tentando desencorajar os pastores realmente qualificados, dispostos,
desejosas de servir, mas ele estava lembrando justamente aqueles gananciosos que nós falamos anteriormente, aqueles corruptos dos elevados padrões de Deus, de que a recompensa deles, ou seja, a sentença deles também, está reservada justamente diante do tribunal de Cristo. Consequentemente, copastores de Cristo enfrentam uma tarefa difícil, mas a supervisão fiel traz recompensa eterna, na forma de serviço maior e alegria no céu diante da presença do Senhor. Muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Logo após então Pedro falar sobre a vida exemplar dos presbíteros, ele começa nos versículos então de 5 até 14, ele vai falar sobre a vida exemplar da igreja. Então falando primeiro sobre a liderança da igreja e agora falando sobre aqueles que compõem a igreja, o rebanho de Deus. Então ele justamente vai se dirigir às muitas pessoas que compõem a igreja. Ele vai se dirigir, por exemplo, aos cristãos mais jovens, especificamente sobre um assunto que a maioria das pessoas prefere ignorar, que é justamente o tema da submissão. Ele vai falar sobre isso nesses versículos de 5 a 17. Então, bons líderes merecem bons seguidores. E é importante que hajam pessoas submissas, leais, fiéis, que possam estar andando lado a lado com a liderança, para que assim possam promover o reino de Deus, possam promover o crescimento da igreja, o crescimento do rebanho. Então isso é muito importante, muito necessário e é o que cada líder da igreja realmente deseja. Tem sido você um seguidor fiel? Tem sido você alguém submisso à liderança da sua igreja? Tem você se dedicado, se colocado lado a lado com a liderança da sua igreja para abençoar não somente o líder, mas abençoar a sua vida, abençoar a vida daqueles que estão ao seu redor? Os jovens devem se submeter aos anciãos, aos bispos, presbíteros, pastores, como autoridade legítima da igreja, porque Deus ali os colocou, e isso é muito claro em toda a palavra. Em seguida, então, Pedro ele fala a toda a comunidade, não somente aos jovens, mas a todos os demais. Ele diz o seguinte, que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso para com os humildes. Então, quando Pedro chega ao fim da sua primeira carta, ele compartilha justamente algumas orientações sobre como nós devemos permanecer firmes na fé. Pedro ele sabia que haveria uma prova de fogo que estava prestes a ocorrer no seu tempo, nos seus dias, e ele desejava que toda a igreja estivesse preparada para enfrentar esse teste de fogo, para enfrentar essas dificuldades, esses dias que estavam por vir. Pedro então deu aos seus leitores, deu às pessoas que ele enviou essa carta, que nós mencionamos lá no capítulo 1, versículo 1 e 2, ele leva justamente essa igreja a estar preparada para enfrentar essas dificuldades. Pedro então, ele dá aos seus leitores 6 advertências sobre como glorificar a Deus durante as perseguições. Ele diz: sejam humildes, confiantes, vigilantes, esperançosos, fiéis e amorosos. Então são sobre essas 6 advertências que nós vamos falar na próxima semana. Vamos então dar início a essas advertências que serviram para aquele povo naquele tempo, naquela época, e que servem para o povo de Deus em toda a época, em toda a história. Então nós que estamos também vivendo dias difíceis, podemos também, com essas advertências de Pedro, estarmos nos alicerçando para que possamos transpor, para que possamos passar por essas situações, sempre confiantes de que o Senhor está conosco e que Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades, para que o nome dEle seja glorificado, para que a Sua palavra seja cumprida e seja manifesta como de alguém que não é homem, nem filho de homem, para que possa mentir. Então nós louvamos a Deus e agradecemos por esse cuidado que Ele tem tido para conosco durante todo o tempo da igreja, durante toda a história, e terá até que Ele volte para buscar a sua igreja, o seu povo, o seu rebanho. Enquanto isso não acontece, que nós então possamos em tudo glorificar e honrar o santo nome do Senhor com as nossas vidas
e usando realmente desta vida, de maneira que outros também possam desejar, confiar e crer em Cristo e fazer parte desse rebanho que irá então ser conduzido até os céus para permanecerem ali na presença de Deus. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos por essa oportunidade. Nós te agradecemos pelos líderes da igreja, nós te agradecemos pelo rebanho do Senhor e que juntos nós possamos, ó Deus, fazer um trabalho que realmente glorifique o nome do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, contribuir e para que, ó Deus, almas possam chegar ao pleno conhecimento de Cristo através das nossas vidas dedicadas ao Senhor e ao serviço do Senhor. Que cada um de nós possamos, ó Deus, compreender o grande preço que o Senhor pagou na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância e que essa vida que nós recebemos possa ser compartilhada, repartida com aqueles que ainda não têm, para que possam também, ó Deus, um dia fazer parte desse rebanho e estarmos todos juntos na eternidade, exaltando e glorificando para sempre o nome do Senhor. Oramos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome e por amor de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e, se Deus assim permitir, na próxima semana estaremos juntos mais uma vez. Boa noite a todos, que todos tenham um bom repouso e um bom restante de semana na graça e na paz do Senhor. Amém, irmãos? Obrigado, pastor Roberto, por esses estudos, por essa palavra que muito tem falado aos nossos corações. E que nós possamos, irmãos e irmãs, colocar essas palavras em prática em nossas vidas, né? Vivermos essas palavras. Louvamos a Ti, ó Deus, e eu quero citar aqui Miqueias capítulo 6, o versículo 8, que diz assim: Ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente como teu Deus. É isso que nós devemos fazer, e para que você tenha essa condição, alimente-se com a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus e viva a palavra de Deus. Amém? Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque muitas vezes lemos, ouvimos e às vezes até ensinamos, mas não aprendemos, não vivemos aquilo que nós estamos aprendendo. Não vivenciamos a palavra de Deus. Que bênção esses estudos. Obrigado, pastor, que Deus abençoe o Senhor e que Deus abençoe cada um dos irmãos, irmãs, amigos que têm a oportunidade de acompanhar esses estudos. Amém? Irmãos, vamos orar. Cada um tem o seu pedido, tem a sua necessidade, tem a sua dificuldade. Então coloque-se agora na presença de Deus, dobre seu joelho onde você estiver, se assim for, se você puder, né? Mas coloque-se diante de Deus e vamos colocar as nossas petições. Deus conhece a tua necessidade, as tuas dificuldades, Deus conhece as tuas alegrias, Deus conhece tudo em você, tudo em nós. Amém? Baixe sua cabeça e vamos orar. Querido Deus, mais uma vez, glorificamos o Teu santo e precioso nome, agradecidos ao Pai pela palavra que nos foi ministrada. Como sempre oramos e pedimos, que o Senhor abra os nossos ouvidos, que o Teu Santo Espírito nos dê, Senhor, o entendimento, o discernimento da palavra que estudamos, e que possamos vivê-la, Senhor, que possamos vivenciar, que possamos praticá-la, colocarmos realmente em prática em nossas vidas, para que possamos continuar dando o bom testemunho de Cristo para as pessoas que nos veem, para as pessoas que nos cercam. Senhor, eu peço a Tua proteção mais uma vez para cada família que está passando por essa quarentena. Agora, principalmente com o endurecimento do governo do Paraná. Que o Senhor abençoe, Senhor, as casas, os profissionais, abençoe todas as pessoas que dependem do seu trabalho para o seu sustento. E nos dê, Senhor, as condições necessárias para suprir as necessidades daqueles que, porventura, vierem pedir socorro. Que o Senhor nos abençoe e abençoe a todos.
Eu peço em nome de Jesus. Coloco, Senhor, mais uma vez, a nossa nação, os nossos governantes e o nosso país, de um modo geral, e toda a nação, filhos do Senhor Altíssimo, confiando na Tua palavra, em que diz que nós cremos num Deus que trabalha e que cuida de todos. Assim oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Tenham todos um restante de semana abençoados, guardados e cuidados pelo nosso Deus. Deus abençoe.